Olá a todos, o meu nome é João. E o meu nome é Fábio. Bem-vindos a mais um episódio do podcast Iscaenses. Nesta temporada, Iscaenses pelo Mundo, entrevistamos antigos alunos do ISCA de Aveiro que emigraram e sabemos um pouco mais sobre eles e os países onde vivem. Hoje conversamos com Ana Cristina Pereira, assessora da Direção Financeira em Luanda, Angola, ingressou na licenciatura de Finanças em 2006-2007 e é natural de Paredes, de Coura. Olá Cristina, bem-vinda ao Iscaenses pelo Mundo. Olá, olá Maltês, olá Fábio. Obrigada pelo Olá, convite. Cristina. Questão de abertura, semana de enterro ou integra-te? Semana do enterro. Porquê? Penso que era uma semana que não tínhamos aulas, era uma semana que costumávamos organizar com algum tempo o desfile, a preparação do carro. Acho que se vivia com mais intensidade do que propriamente a recepção ao caloiro. Na recepção ao caloiro estávamos mais focados na praxe propriamente do que no Integra-te. Porquê o Isquê de Aveiro? O que é que levou uma rapariga de Paredes de Coura a escolher esta casa? Ora bem, o Isca de Aveiro foi uma segunda opção. Eu no meu secundário tive que repetir o 12º ano por causa da lixada matemática e eu queria Sociologia. Sociologia na Universidade de Braga, era aqui próximo, mas por sorte, acho eu que foi sorte, não entrei na minha segunda opção. Era um curso novo, primeiros anos de Bolonha. Pronto, foi a minha ideia inicial era depois seguir Banca e Seguros, que era uma das opções do curso de Finanças. O caminho depois não foi por aí, mas pronto, foi por esse caminho que fui ter a Aveiro, e ainda bem que fui. E como é que foram esses tempos iniciais quando chegaste ao Isca? Como é que foi essa tua vida nesse primeiro ano? Olha, a minha adaptação foi muito fácil. Logo no dia da matrícula conheci a minha colega de casa, a Mafalda. Matriculámos as duas ao mesmo tempo, que ela era de Ponte Lima, cá num concelho próximo. Acabámos logo por fazer amizade, procurámos casas juntas. Ou seja, logo na primeira semana que tive que ir para Aveiro, foi muito mais fácil porque, apesar de a ter conhecido nessa semana, nós ao final de um mês já éramos família. Correu muito bem. As praxes ajudaram imenso. Apesar de eu no início estar um bocadinho reticente e ser um bocadinho fechada, tive a sorte ou a infelicidade na altura de logo na primeira noite, Fábio, não sei se te recordas onde foi a nossa primeira festa, na primeira noite, logo na segunda-feira. Eu não me lembro o nome do bar. O Autocarro Bar? Não era a festa. Não, A primeira festa foi na Praça do Peixe, num bar. Da praça, Subia-se umas escadas. É o Café da Praça. Acho que era o Café da Praça, sim. Era do Figueiredo. Sim, era o mesmo dono do Bucha Estica. Exatamente, era o Café da Praça. E eu, na minha ingenuidade, não é? A primeira noite vi lá uma pessoa que eu conhecia de Paredes de Coura e fui ter com ela. E falei com ela. Eu nem sabia que ela estudava no ISCA. Sei que no dia seguinte na praxe toda a gente andou à procura, toda a gente, os veteranos andaram à procura da caloira de Paredes de Coura para me dar na cabeça. Eu levei na cabeça nesse almoço. Fui almoçar com quem? Nuno Almeida. Lembram-se dessa personagem? Assim, eu não queria voltar a dizer o que disse nos episódios atrás, por isso vou-me remeter ao silêncio. Sim. Já falaram sobre ele? Não. O Nuno é... Ele vai ficar com as orelhas tão vermelhas. Toda a gente tinha pavor ao Nuno, incluindo eu, quando vi aquela personagem a dizer-me: prepara o meu tabuleiro para eu almoçar. Ele também só chegava à hora do almoço sempre, não era? Era chato, era sempre à hora do almoço. Nuno, sempre à hora do almoço. Então, mas ele trabalhava, coitado. Eu acho que foi um bocadinho sorte também para mim, porque chamei a atenção de alguma forma que eu não queria ter chamado, não queria ter dado nas vistas, queria estar lá quietinha no meu canto, mas foi isso que depois lhes despertou qualquer coisa em mim, não sei, convidaram-me logo para depois fazer parte da Associação de Estudantes e isso depois, e vocês fizeram também parte das associações e sabem que quem faz parte de uma associação vive a vida académica de uma forma completamente diferente. Aprendemos tanto ou mais
numa associação de estudantes, como nas aulas. As aulas dão-nos muito, é certo, dão-nos a teoria, mas eu acho que vou-me repetir, que acho que foi o Leitão até que já o disse, para a nossa vida, para a relações com pessoas, para conseguirmos, resolver determinados problemas, eu acho que há a isca que nos preparou muito bem. E as pessoas que lá estavam foram magníficas e foram também quem nos deram os inputs, não é? Indo mesmo a esse ponto, ou seja, do associativismo e da AISCA, tu foste presidente da AISCA em 2009, antes disso foste vice-presidente em 2008 e já em 2007 fizeste parte também da, Do da Conselho lista, Fiscal, do sim. Conselho Fiscal, exatamente. Foste a primeira mulher em muitos anos É isso. como presidente. O que é que destacas exatamente nessa passagem? Na passagem como presidente. Na passagem como presidente, exatamente. Olha, O que é que gostaste mais? O que é que gostaste menos? o que gostei menos era a pressão que eu sentia em querer, ao ter assumido a responsabilidade de alguém, alguém ou algumas pessoas que acreditaram em mim, porque eu tinha receio, primeiro por ser mulher, que é certo que teoricamente fui a primeira presidente da EISCA, e depois era muito nova, não é? Era muito jovem, andava no meu segundo ano de universidade, segundo, terceiro. E era o meu, apanhei o meu último ano de curso e eu tinha um curso para terminar também, não é? Tudo o resto gostei porque, como disse há pouco, acho que me trouxe sabedoria, capacidade de lidar com determinadas situações, que já vou contar mais à frente quando falarmos dos eventos que organizámos, que se não tivesse feito parte da isca, acho que não tinha aprendido. Para não falar na convivência em conhecer pessoas, em falar ter que falar com todo tipo de gente, não é? Tanto falar com um aluno, como ter que ir a uma reunião, sei lá, ao IFP, fomos a Lisboa a reuniões. Acho que dá-nos outro estofo de jogo de cintura, de sabermos estar, de sabermos falar. Se não fizesse parte, lá está, e se só tivesse feito curso, ir às aulas, estudar, ir para casa, que não tinha. E já agora, então, ainda já esses eventos e essas histórias que nos vais contar. Eu tenho alguns que nós sabemos, né? Desde interiscas, semanas académicas, porcos no espeto. O porco no espeto era uma atividade relativamente fácil de organizar. Era ali uma noite, no dia do ISCA. Apesar que eu fiquei muito. Depois já há coisas que nós não sabemos, não é? Nós, para montar uma tenda dentro do ISCA, tínhamos que ter uma licença. Nós, para pôr uma coluna a dar som, tínhamos que ter uma licença da Câmara. Coisa que nós, miúdos, não fazíamos ideia. E a ISCA ensinou-nos essas coisas também, não é? E da Sociedade Eu Portuguesa de Autores. lembro-me de estar na Câmara e dizer à senhora: mas então, se quiser montar uma tenda na minha casa, tenho que pedir uma licença. E pagar, e pagar. Ela disse: tem que pedir, porque está fora. Ela a explicar-me o motivo, não é? E eu muito, muito exaltada, mas isto não faz sentido nenhum. Pronto, lá está, são coisas que só a estudar não se aprendem. Pronto, mas desculpa que interrompi-te, Fábio, eu sou um bocadinho. Não. Eu queria era saber essas histórias de interiscas, porque eu sei que há aí algumas histórias de interiscas. Eu vou-te deixar à vontade, contas só aquelas que tu quiseres, mas eu sei que existem histórias. É assim, a minha posição era muito ingrata, porque eu como fazia parte da organização, eu assumia aquilo mesmo com responsabilidade. Eu diverti-me imenso, não digo que não, bebi os copos que tinha que beber, mas e eu acho que os meus colegas às vezes não me entendiam quando eu ficava chateada e quando me passava da cabeça e quando me saltava a tampa. Não sei se vocês os dois apanharam alguma situação dessas, mas porque nós é que dávamos a cara. Nós dávamos a cara em Lisboa, no Interiscas de Lisboa, quando eu era presidente. O Bomboca era o vice-presidente, mas ele... Não, era o tesoureiro, desculpem. O vice-presidente penso que era o Leitão. Ele estava a trabalhar na altura, não pôde ir. Ou seja, era eu e o Leitão como responsáveis. Levámos 80 atletas para Lisboa num autocarro. E eu levei uma Mercedes Vito. Eu que sou eu brincava com o pessoal, ria-se, porque eu dizia: pessoal, eu sou de Paredes de Cora. Em Paredes de Cora há uns semáforos e 2 rotundas.
Eu estudo em Aveiro, que é uma cidade muito fácil de se andar. Venho para Lisboa, eu não sei andar de carro em Lisboa, mas eu fui com uma Mercedes Vito, cheia, acho que era de 9 lugares, com o pessoal lá dentro, malas. Vamos para Lisboa. Cheguei a Lisboa e atrás do autocarro. Isto foi logo a primeira história. Enganei-me. Não saí no sítio que tinha que sair, saí no sítio errado. E, na altura já havia os GPS, aqueles GPS não eram nos telemóveis, eram aqueles GPS portáteis. E o GPS começou a dizer, faça inversão de marcha. E tinha aquele sinal de proibido virar atrás, proibido fazer inversão de marcha. Mas o GPS dizia, na próxima, faça inversão de marcha. E eu, opa, o GPS está-me a mandar, pessoal, à polícia? Não. Então, pisca para a esquerda e fiz a inversão de marcha. Isto na altura, o pessoal, tu és maluca, eu não me quero perder em Lisboa. E ficámos no hotel... Ibis. E íamos para a cidade académica todos os dias e eu andava para trás e para a frente na carrinha. Penso que foi na segunda noite em Lisboa. Depois o pessoal lá à noite, não é? Bebiam os copos, ia para os quartos, juntavam-se todos, faziam barulho. Como vocês bem sabem, acho que foi na segunda noite que houve lá um dos pisos que houve muito barulho. E a senhora no dia a seguir de manhã vem ter comigo e diz-me, olha, desculpe, mas a menina vai ter que tirar os seus colegas todos daqui porque eu não quero ninguém aqui nesta noite. Porque portaram-se muito mal na noite anterior e eu prefiro perder dinheiro, nós devolvemos o valor, prefiro perder dinheiro do que outros clientes. Tive clientes que reclamaram. Vocês não estão bem a ver. A minha cara. Eu fiquei possuída, como devem imaginar. Eu disse, olha, dê-me algum tempo para eu pensar numa solução, porque, como devem imaginar, eu neste momento não tenho solução. Eu tenho 80 atletas comigo e não tenho onde os colocar. Então fui para fora do hotel, respirei fundo, liguei a bomboca na altura. Disse, bomboca, aconteceu isto, o que é que eu faço? Fui falar com a senhora e lá convenci e disse-lhe, olha, as pessoas que fizeram barulho eu vou identificá-las e elas não ficam no hotel esta noite. Por acaso não ficaram porque aconteceu um acidente e até tiveram que ir ao hospital e não sei o quê, acabaram por não ir para o hotel. Mas são situações muito complicadas que os colegas na altura não entendem, mas é muito complicado para quem dá a cara e assume a responsabilidade. Eu agora rio-me da situação, não é? Na altura fiquei possuída, só dizia. Sim, eu estou-me a rir porque estou-me a lembrar do Fábio, quando fomos nós organizámos o Interiscas em Aveiro e foi em casa, não é? 2010? Em 2010, mas depois em 2011 eu tive que ir com o Fábio dos Santos, não é? Ele sem perceber nada o que era o Interiscas. Pois, ele não participava em nada disso, não é? Ou seja, eu tive que lhe explicar os riscos que havia e ter que explicar à senhora do hotel onde ficámos em Coimbra a dizer, não quero nada no minibar, eu não quero nada em lado nenhum, eu quero tudo o mais simples que tiver e se partir alguma coisa nós assumimos. E ela ficou assim um bocado chocada a olhar para nós, dizendo, mas tu já estás a dizer que vais partir coisas, não é? Mas por acaso em Coimbra tivemos esses problemas que tu também tiveste, de ruído, mas por acaso o hotel já era diferente. Em Coimbra, quando ficámos em Lisboa, ficámos num Ibis normal, ou seja, éramos tratados como outros hóspedes. Em Coimbra, em 2011, quando ficámos lá, as pessoas em Coimbra já estavam habituadas aos estudantes em Coimbra. Era diferente, ou seja... Era diferente. Sim, e o que acontecia? Para teres uma ideia, nós ficámos em 2 pisos, acho eu, separados do resto dos ligeiramente, dos sim. clientes. O pequeno almoço era separado dos outros também, tinha uma sala específica para nós, com comida só para nós, e nós não pedimos nada disso, só que a senhora já sabia, já tinha tido lá outros atletas de outros sítios e já sabia que havia isso. Mas tivemos também esses problemas de pessoas a fazer barulho, pessoas a partir camas e outras situações que, pronto, não posso contar aqui. Não são para aqui passaram lá, Mas exatamente. em 2007, no Interiscas de Coimbra, que no nosso primeiro ano, também ficaram no Ibis, que fica ali naquela rua em frente ao rio, certo? Em 2007 eu não... Sim, mas foi nesse Ibis que ficaram em 2011? Não. Nós ficámos no outro hotel que nem me lembro o nome dele, mas era... ok, pensei que era mas no foi Ibis. não. Foi lá na parte baixa de Coimbra, acho que tenho essa ideia. Foi. Eu sei que era ao pé dos bombeiros. Era ao pé dos bombeiros, sim. Sei que era ao pé dos bombeiros. É muito complicado. E pronto, nós divertimos-nos.
Divertimos à nossa maneira, mas quem assume a responsabilidade é assim, há pessoas que são despreocupadas e acabam por ultrapassar as situações de uma forma mais leve. Eu sou um bocado impulsiva e conto muitas vezes essa história de ter ido para Lisboa numa carrinha com 9 pessoas quando eu conduzia só na província, não é? Ir para a cidade, e do hotel, também. E o pessoal, houve 2 ou 3 lesionados, mas pronto, tudo se fez, voltámos todos, tudo e ao final no final tudo correu bem, no final tudo correu bem. No Porto, que foi no ano anterior, eu tinha o Albano comigo também, que ele na altura era o tesoureiro, era o tribuna, o presidente, não sei se O Albano não tinha uma música para o Albano? Não havia uma música para o Albano? que foi em Coimbra que começaram a cantar. Ah, Está divertido. Também havia uma música para o presidente, não é? Eu estou muito contente. E também sabíamos qual era a música do Albano, mas também não a podemos contar aqui a música do Albano. Perguntem-nos depois nos comentários e a gente manda mensagem privada a dizer: olha, a música do Albano é esta. Albano, se Pronto, nos estiveres a ouvir, estamos com ser até saudades tuas, morrer. diz um oi. E sei que no dia que tínhamos que sair do hotel, primeiro o hotel, eu não me lembro do nome também, mas aquilo tinha 3 ou 4 pisos. A nível de barulho não me lembro de haver grandes problemas, só que de manhã o pessoal para sair, para ir para os jogos, eu tinha que correr, subir as escadas e descer não sei quantas vezes, a bater às portas dos quartos para o pessoal sair. Ou seja, eu chegava, tipo, quando chegava a hora dos jogos, eu já estava derreada, porque uma pessoa deitava-se tarde também, não é? Apesar de não abusar na bebida, porque sabia que tinha que acordar cedo, mas depois subir e descer, subir e descer. E na última noite, ou seja, no último dia, quando estávamos a sair, o Albano foi um dos que adormeceu. E eu tive que pedir à senhora da limpeza para me abrir a porta do quarto porque eu queria que ele assinasse o cheque para pagar o hotel para irmos embora e ele estava no quarto e não acordava. E o pessoal depois tinha-lhe posto pasta dos dentes, essas brincadeiras, pronto. E eu também ralhei muito com ele por ele não ter acordado, coitado. É outra história Acho muito bem. engraçada. No Porto também, como havia falta de atletas, como vocês sabem, e nós não levávamos para lá pessoal federado, levávamos pessoal para se divertir e para ir jogando, não é? Também me meti no basquete, mas também correu muito mal, porque eu não tenho jeito nenhum para o desporto. Correu muito mal e eu acho que o último dia já nem joguei. Eu disse ao Ultra, olha, desculpa, mas eu para fazer cenas ando demasiado cansada e tenho que focar a minha cabeça nas outras coisas. São histórias. Vocês não estavam nessa do Porto, pois não? O Fábio não, porque o Fábio só começou a descobrir que essas coisas eram fixe no último ano, não é, Fábio? Tu vês, eu até jogava voleibol. Quer dizer, eu estava lá no campo. Se não, jogava ou não... tu foste convocado para o voleibol, sim. Tu foste convocado para o voleibol. Sim, mas houve um... Jogar era outra coisa. Jogar era outra coisa, exatamente. Sim, mas isso jogar só os do futebol, porque do resto estavam lá. Não digas isso que o Ângelo vai-te já matar. E vais dizer que o Ângelo não sabe jogar tens voleibol. razão, tens razão, o Ângelo bate na cabeça. Tens razão. Não, Desculpa, peço desculpa. Eu é que não sabia jogar. Ou melhor vamos ter que contar como é que ele era o melhor jogador de vôlei. Quem? O Ângelo? Sim. Ou eu? Ele ganhou a medalha de melhor jogador de vôlei lá no Interiscas. Mas pronto, não vamos contar ou não? Como é que a gente fazia? Conta. Basicamente, depois, eu não lembro de 2009 a ver, mas em 2010, 2011, depois começou a haver uma coisa que era, no final de cada jogo, a equipa adversária escolhia o melhor atleta da outra equipa. E o Ângelo destacava-se entre todos nós como o melhor, não é? E então nós, para ele ganhar, fizemos batota e então, das outras equipas, nós escolhíamos sempre o mais fraco da outra. Ou seja, os outros tinham os votos todos espalhados, pronto. E então trouxemos assim a medalha para o... Estratégia. Sim. Mas havia pessoal que competia e que... Havia. Todos os anos havia sempre um ou outro que havia, sim. Mas o pessoal da Aveiro acho que até era muito na desportiva, mas... Era. Mas Ia havia sempre...
Pela rolhadora, era sempre pela rolhadora, exatamente, sim. Pronto, era para a diversão, era para a diversão. Além da Mafalda, do Bomboca, do e de outros que já falámos, tiveste alguma pessoa ou pessoas que tenham marcado ao longo destes anos no Isca que andaste? Colegas, professores, sei lá. Tenho muita gente, vou falar de alguns, o Danone foi o que me e vou falar aqui, vou envergonhá-lo, ele não me aceitou como afilhada. E depois Shame arrependeu-se on para o you, resto Bruno Teixeira. Shame on you. arrependeu-se para o resto da vida. Um beijinho, Danone, quando nos ouvires. Opa, o Morangos. Bom dia, calarada. Não sei se te recorda. Era verdade. Onde é que Não era? era mais assim, era mais assim. Era, onde é calarada? Onde é calarada? Exatamente, era isso. Xana, opa, depois já o pessoal do meu ano, o Leitão, o André Bastos, a Ritinha, a Vânia, são pessoas que me recordo sempre com muito carinho. Vou falando muito de longe a longe com eles, mas que recordo sempre com muito carinho. A nível de professores, opa, eu acho que o que me marcou mais é o professor de contabilidade, o João Souza. Gostava muito da forma como, do trato dele, da forma como dava as aulas, marcou, lembro-me algumas vezes dele. A professora de Direito, que também já falaram aqui, as histórias que ela contava, aquela energia toda dela, Maria A João. professora Mariana. Mariana? A Mariana era aquela baixinha, De cabelo preto, Caracóis. calvita. Sim, Caracóis, exatamente. A sim, Maria sim, João. sim, sim. Era mais velha. Não, Mas era a então professora Mariana, Mariana. desculpem, a Mariana, Mariana, do certo, nosso certo, é primeiro ano. verdade. Com aquela energia toda que o pessoal ia às sextas-feiras às 8h30 para as aulas dela, quando nem sequer faltas tínhamos ainda, não é? Tive também o professor Raul Martins, que também o jeito dele, a forma como dava as aulas também era engraçado, também me lembro dele algumas vezes. Opa, acho que já enumerei algumas pessoas, todos que me desculpem. Sabes que eu nunca tive o professor Raul Martins como professor. A minha professora de gestão foi a professora Sandra Felipe. A maior interação que a minha turma teve com o professor Raul, depois fui conhecendo o professor Raul por causa da AE e praxe e tudo mais. Mas a maior interação que tive com o professor Raul quando fui caloiro foi, nós estávamos numa aula e eu já não sei se foi um teste ou se a professora tinha saído da aula. E o professor estava a passar no corredor, meteu a cabeça dentro da sala, viu que não estava ninguém e aproveitou aquele tempo para simplesmente contar uma piada. Esteve ali, contou aquela piada de 2 minutos e depois foi-se embora e nós ficámos. Hã? O que se passa aqui? Mas Ele tinha. é muito essa boa disposição do professor Raul. Era muito brincalhão, era muito brincalhão. Acho que se tivéssemos contacto com ele com esta idade, entendíamos de outra forma que se calhar na altura não entendemos. Eu lembro-me dele nos dizer, porque era o Finanças era o primeiro ano, não é? Vocês, como diretores financeiros, vocês é que vão mandar nos contabilistas. Em tom de brincadeira, não é? Mas, também me marcou, sim. Opa, entre outras pessoas, até da Universidade de Aveiro, lembro-me também era Negese, o presidente. O Negesse Pina. Negese Pina, sim. Também era uma pessoa fabulosa connosco. Também me marcou. Acho que já enumerei bastantes pessoas. E que locais em Aveiro é que não te saem da memória quando pensas nesses tempos? Sem ser o Isca. Olha, o Bucha Estica, o Autocarro Bar, e eram os sítios onde íamos, a associação académica, porque também nós chegámos a fazer lá algumas noitadas. O BE. O BE, sim. Não era a associação académica, era bar de estudante. Não. É Para todos os efeitos, a associação académica mas é o BE, sim. Opa, o Glicínias, íamos lá almoçar ou jantar muitas vezes. Fórum, Aveiro. Sabes que nós mulheres gostamos muito de andar nos shoppings, não é? Íamos algumas vezes ao cinema também. Mas nós depois fazíamos outra coisa. A minha mãe mandava-me muitas vezes os enchidos cá do norte.
E nós, depois de uma noitada, juntávamos-nos muitas vezes em casa, assar o chouricinho e a comer com pão antes de dormir. E essas coisas, o estar em casa a fazer essas coisas também me vem muito à memória. Além do sair, mas esses momentos em casa também me vêm muito à memória. Então, quando me perguntas os locais, é os primeiros assim que me vêm Havia também ali, mas eu esse nem ia tanto. Eu não me lembro do nome. Onde se comia os hambúrgueres e eles faziam umas empalhadas também. E que se bebia ao fim na metro. Eu por acaso nunca bebi. Como é que se chamava esse bar? Era ali na esquina, perto da Casa do Leitão. Quem ia para a Casa do Leitão? E boa questão. Agora não me estou a lembrar qual é o nome aí de nenhum bar. Nós também parávamos lá na Passeata. Na Passeata também parávamos lá. E não estou a lembrar o nome. Excelente questão. Já passaram alguns Sim. anos, não é? Já lá Passaram vão alguns anos. Pá. 10 anos e mais alguns. Isso, exatamente. 10 mais. É uma boa forma de pôr a coisa. 10 mais. 10 mais. 10 e mais alguns. E a pastelaria que havia ali, que nós depois do enterro íamos sempre tomar o pequeno almoço, que era perto desse barzito. Leitão, tu deves estar a ouvir aí em Moçambique. Depois manda-nos também um comentário a dizer qual é o bar que estava por baixo da tua casa, está bem? Um beijinho, Leitão. Um beijinho, Leitão. Vai-me ver a Luanda. Dos momentos que falaste há bocado, como comer o pão à noite e comer os enchidos, tens algum momento especial que provoque uma nostalgia desses tempos do Isca? Que sempre que estiveres com essas pessoas que foste falando e que vais falando regularmente, te recordem sempre? Opa, a nostalgia é todos os momentos ou todas as histórias que eu vos contei até agora têm em mim um sentimento, criam em mim um sentimento de nostalgia. O primeiro ano, todo o primeiro ano, foi vivido de uma forma bastante intensa e sinto saudades, acho que todos sentimos, não é? Mas acho que o primeiro ano foi o mais especial. Não só pela praxe, mas pelo conhecermos as pessoas, foi o ano em que, opa, tudo era motivo para sair. Também ainda estávamos no primeiro ano a querer aproveitar, não é? A querer conhecer toda a gente. E eu e a Mafalda tivemos assim algumas aventuras. Morávamos as duas juntas, sozinhas, não é? No edifício, que já não me lembro o nome, que era do outro lado da rua do Glicinas, aquele edifício alto, amarelo. Eu na altura já tinha carro e era muito engraçado que íamos sempre as duas no meu Corsinha para todo lado. As duas não, porque às vezes no Corsinha de 2 lugares iam 5 ou 6. A mala também conta. É engraçado que eu já tinha uma manta na mala do carro e umas almofadas que era para o pessoal ir mais confortável. Opa, mas pensando em todos os momentos, acho que me dá saudade e não há, agora não me estou a lembrar de nenhum momento em específico, mas todos os que contei, até o facto de nós já quinta-feira à tarde ser sempre o dia de limpar a casa para na sexta-feira viajarmos para casa, até isso me dá saudade e me recordo com carinho. Eu digo que a sexta-feira para mim era aquele dia em que tinha que correr desde o Isca, porque eu morava na Chave, até ao fórum para apanhar o autocarro. E então lá ia eu, cheio de coisas, cheio da mala super pesada, mais os livros, mais o computador, mais alguma cantilharagem que eu tivesse que trazer atrás. E eram aqueles 25 minutos, depois nunca conseguia chegar a horas também, e eram aqueles 25 minutos que eu ia ali a correr a ver se chegava lá e não perdia o autocarro. Mas é como dizes, é aquela saudade que fica até desses momentos mais simples. Eu, o facto de ter entrado um ano mais tarde, deu para acabar de tirar a carta e depois tinha o carrito. E durante o primeiro mês eu tinha receio, não é? Tinha a carta, não havia há muito tempo, e eu dizia à minha mãe, não vou já de carro para Aveiro. É um trajeto longo, eram 2 horas de viagem. Com muita facilidade mudei de ideia, porque o andar nos transportes públicos, eu de Paredes de Coura, como devem imaginar, a minha mãe tinha que me trazer
a Viana ou a Braga. Não, minto, a minha mãe ia-me levar a Aveiro ao domingo, sempre. E depois eu, para voltar, tinha que apanhar o comboio até ao Porto. No Porto, subir uma rua enorme para apanhar um autocarro até a Viana do Castelo. E a minha mãe ia-me buscar a Viana do Castelo, quer dizer, eu demorava a tarde toda a chegar a casa. Então, com muita facilidade, eu peguei no carro e disse, não, não estou para isto, assim vou à hora que quero, venho à hora que quero, não carrego malas. E na altura não se pagava portagens, o combustível era bem mais barato. Eu fazia a semana toda e mais viagem com 30 euros de gasóleo no carro. Fazia 400 quilómetros, 200 para cada lado, mais a andar lá durante a semana toda e com 30 euros fazia a festa. Hoje em dia acho que não chegava, não é? Hoje em dia, se calhar fazias para lá e andavas um bocadito lá e depois acabou. Não voltavas Pois. para cá. Eu lembro-me que eu metia 20 euros, lá está estas coisas, estes pequenos detalhes, metia 20 euros no domingo antes de sair de casa e metia 10 euros no Glicínias, que tinha aquelas bombas mais afastadas um bocadinho, o combustível era mais barato e davam para fazer a viagem toda. Pronto. Como é que se dá este salto até chegar já a Angola? Ou seja, terminas o curso, licenciatura em Finanças, depois ainda começaste também na pós-graduação em Finanças, mas como é que estamos aí? Estamos em Aveiro e estamos hoje em Luanda. Estamos hoje em Luanda, é verdade. Hoje, mais precisamente, até estou em Portugal, não sei se vos disse, mas fui mãe há pouco tempo e estou cá em Portugal, mas lá chegaremos. Rádio, Pronto, parabéns. obrigada. Eu terminei então em 2009, mas lembro-me no jantar do enterro, estar toda a gente a chorar, que eu não queria ninguém voltar para casa, e eu disse, não, eu não vou para casa, eu vou me inscrever na pós-graduação e vou ficar cá mais algum tempo. E inscrevi-me na pós-graduação de Finanças, mas achei que aquilo não me estava a trazer mais valias e que eu tinha era que procurar emprego e ver qual era o meu rumo. Ainda meti alguns currículos em Aveiro, na altura não fui chamada para nada, e então em janeiro do ano seguinte decidi desistir e voltar à terra natal. Procurei trabalho cá pelo norte, arranjei um estágio num gabinete de contabilidade, que era numa empresa que fazia projetos de investimento, principalmente na área da agricultura, ou seja, eu tinha muitos clientes agricultores. Propuseram-me também tirar o CAP e dar formação, e fiz também. E fiquei lá durante 5, 6 anos, acho que foi 6 anos. Em 2015 casei, até casar estava tudo bem, não é? Uma pessoa ganha uns trocos, está tudo bem. Opa, depois de casar, uma pessoa começa a fazer contas à vida. E em Portugal, nessa altura, e agora também não está muito bem, infelizmente. Mas pensei, eu tenho que mudar de trabalho. Eu adorava o local onde trabalhava, adorava as pessoas com quem trabalhava. Mas o que é certo é que precisava de ganhar mais e sentia-me também a nível profissional que queria mais, queria aprender mais, queria evoluir mais. O meu pai está em Angola já há 20 anos e eu falei com ele e disse, olha, será que há a oportunidade de eu e o meu marido irmos para aí trabalhar? Só pai enviou o currículo e logo se vê. Mandei os currículos, surgiu a oportunidade e em 2017, janeiro, lá vamos nós. Casados em 2015, em 2017 embarcámos para Angola para uma nova aventura com a ideia de irmos lá 3 ou 4 aninhos e voltarmos. Pronto, já fez 8 anos em janeiro que lá estamos. No primeiro ano foi muito difícil, apesar de eu ter lá gente conhecida, e acho que emigrei por ter lá gente conhecida, porque senão não sei se tinha coragem de o fazer. É muito difícil sairmos do nosso país e do pé da nossa família, dos nossos amigos, é muito difícil. Mas eu também sou um bocado teimosa e não desisti. Apesar do meu pai estar lá, ele não estava ao pé de mim, ele estava noutra cidade. Nos primeiros 6 meses, eu e o meu marido também fomos separados. Já fomos com essa condição. Ele foi para o norte ele foi para o norte de Angola, para o Dundo, que faz fronteira com o Congo. E eu fiquei no Lubango, numa província mais a sul. Depois, em junho, ele desceu e ficámos juntos. Desde aí, continuámos sempre juntos. No primeiro ano, fui para uma empresa de metalomecânica, onde me propuseram implementar o controle interno. A implementação da contabilidade analítica, débitos internos, análise financeira e essas coisas todas. Ainda demorei algum tempo
A minha equipa era eu e uma angolana, a Irma, que ainda hoje trabalha comigo, gosto muito dela também. Demorámos para isso sensivelmente um ano e meio, até conseguirmos ter as coisas minimamente operacionais. Em Angola é tudo mais lento e mais difícil. E pronto. E depois as coisas foram encarrilando. Entretanto, mudei de empresa, dentro do mesmo grupo. Já não estou na metalomecânica. Na metalomecânica as coisas já estavam mais ou menos encaminhadas. Em 2019 tive um novo chefe. E em 2022 ele propôs-me mudar-me para outra empresa de madeiras, é uma carpintaria, para fazer o mesmo processo e implementação de controle interno, com mais algumas responsabilidades, nomeadamente a contabilidade, tesouraria, recursos humanos, também reportam a mim, e o próprio controle de gestão. E é assim que eu fui parar a Angola. O meu marido trabalha na empresa-mãe, que é o Grupo Almatapal, não sei se já ouviram falar. Temos algumas obras cá em Portugal também, existe Almatapal Portugal. O meu marido trabalha na empresa-mãe, é o controller também está na área de controle. E pronto, em 2023, no início do ano, o meu marido teve que passar mais tempo em Luanda do que no Lubango onde estávamos. Com isto, o chefe dele começou a dizer que o melhor era ele preparar-se para ficar em Luanda a tempo inteiro. E depois surgiu a oportunidade também, porque nas capitais é onde a coisa mexe. A nossa carpintaria, a nossa empresa também temos uma fábrica em Luanda. E pronto, o meu chefe propôs-me ir para Luanda e lá vou eu de malas e bagagens. E estamos lá muito bem. Entretanto, temos 2 filhos já, um que nasceu agora há 4 meses e o outro vai fazer 6 anos em maio. Como eu costumo dizer, são portugueses, mas fabricados em Angola. O meu mais velho, o pequenino, coitadinho, ainda não foi para lá. O meu mais velho adora lá estar, adora o clima, adora o facto de andar sempre em t-shirt, descalço. O clima lá é muito bom. Mesmo aí nessa parte, quais é que são as principais diferenças que tu encontras entre Portugal e Angola? Ok, o clima já sabemos que é muito bom. O clima é muito bom. Como eu costumo dizer, é das melhores coisas que Angola tem, é o clima e as paisagens, algumas paisagens. Opa, há muita diferença. Como é que eu posso dizer isto de uma forma fácil de perceber? As pessoas lá, a educação lá é mais limitada do que na Europa, não é? Ou seja, a formação nas pessoas acaba por ser mais limitada, nem toda a gente tem acesso à educação, e as escolas públicas lá são... nós temos professores que não são professores, ou que muitas vezes não sabem para poder ensinar. Nós temos, não, eles têm. E eles são um povo mais lento, mais da paz, mais de deixar andar. Nós somos muito mais acelerados. E ao chegar lá temos que encontrar aqui um equilíbrio, porque nós não podemos ir para lá impor que eles sejam como nós, mas também temos que os acelerar um bocadinho, porque é para isso que nós lá estamos. Qual é o principal objetivo de nós, patriados, estarmos lá? É ajudarmos na formação das pessoas que trabalham connosco. E é com esse intuito que nós lá estamos, é passar conhecimento e receber também conhecimento, não é? Porque aprendemos muito, principalmente a nível pessoal e de trato. Outras diferenças, além do trabalho, a segurança, há muita falta de segurança lá, é o que me custa mais, a falta de segurança e de saúde. Por esse motivo estou em Portugal, porque fui mãe agora em novembro, mas já estou em Portugal desde agosto, porque cheguei ao 7º mês de gravidez e disse, não, eu vou ficar em Portugal porque pode acontecer alguma coisa e no público é impensável e no privado nem sempre eles têm as melhores condições. Eu posso-vos contar um episódio que tive, que fui lá grávida, que estava com gripe, agora desta minha última gravidez, a uma clínica privada, e estava com muita tosse, eu tinha medo que aquilo fizesse mal ao bebê, e perguntei ao médico,
Mas os médicos, muito bom trato e tratam-nos muito bem. Mas muitas vezes eles próprios eles não têm condições também. E eu perguntei-lhe, mas isto pode afetar o bebê? E ele disse-me, em princípio não. Mas para a mãe ficar descansada e para eu também ficar descansado, vamos ver como é que está o bebê. Daí de sair na Marquesa para fazermos, e ele ia pôr o ecógrafo, para fazer a ecografia, o ecógrafo estava desligado. Estava desligado e ele chamou a senhora, a enfermeira, ou auxiliar, não sei o que era, para ajudar a ligar, ela não sabia ligar. Era mau contacto nos fios, eu dei por mim, agarrado ao ecógrafo, a dizer, doutor, é aquele fio, puxa aí. E lá conseguimos ligar e disse, está ligado, não mexa mais. Ele ligou e eu deitei-me e ele fez-me a ecografia. Mas temos que levar isto com muita naturalidade, é normal. Não... Agora é impensável eu ter lá um filho, mas já elas têm e pronto, não tenho outra hipótese. E mesmo eu conheço pessoas que poderiam sair de lá para ter os filhos noutro país e optam por ter lá e tudo bem. Mas para mim era impensável. A parte da segurança, quando... Eu não sei se posso dizer isto, mas vou dizer. Quando nem na polícia nós podemos confiar, é muito mau. E vocês veem as notícias, devem perceber do que eu estou a falar. Quando muitas vezes estamos parados na estrada e a abordagem tu notas que é para poder tirar algum partido disso, é muito complicado. Temos que andar sempre um bocadinho de pé atrás e jogar na defesa e sabermos lidar com essas situações também. Nós não estamos no nosso país, temos que respeitar, mas temos que nos saber defender e sermos assertivos de forma a que não nos enganem, digamos assim. Já me pararam... turbina ou gasosa? A gasosa, sim. Então, como é que podemos resolver isto? Mas já me pararam, a última vez que me pararam, num domingo de manhã, eu ia comprar pão. Então, eu tinha ido ao ginásio e estava desportiva, não é? E o polícia perguntou, vai treinar? E eu, não, senhora agente, acabei de treinar. Vou só ali à padaria comprar pão. Não tenho nada para nós matabicharmos. Nós estamos com fome, passamos a noite a trabalhar. E eu disse-lhe, olha, eu vou comprar pão e trago pão para vocês. E trouxe-lhes umas sandes e eles ficaram todos contentes. Porque no fundo uma pessoa também, quem tem coração, não é? Acaba por ter pena, mas infelizmente não conseguimos ajudar tudo e todos. O facto de irmos às compras, isso é uma coisa que ainda me custa, ainda não me habituei, e ter crianças a pedir um litro de óleo ou 1 quilo de arroz custa-me imenso, e depois de ser mãe acho que ainda me custa mais. Uma pessoa chega aqui na Europa, e nós cá em Portugal também temos pobreza, só que acaba por estar escondida, não é? As pessoas não têm este tipo de atitude, não andam já se começa a ver, se calhar nas grandes cidades já se vê, ou nós aqui na província, mais para cima, ainda está, as pessoas ainda não o fazem, mas lá é com muita frequência, e se calhar algumas pessoas nem precisam, mas lá toda a gente pede. Ou o facto de ires na rua, eu rio muitas vezes, porque para o meu trabalho eu demoro 1 hora de carro para cada lado, e faço uma estrada que se chama Via Expressa, mas que não tem nada, porque passam pessoas a pé, de 3 faixas fazem 5, é complicado também conduzir lá, mas é uma questão de hábito. E às vezes imaginem, se há trânsito por algum motivo, eu não sei como é que eles sabem, mas forma-se uma fila de pessoas a vender coisas na rua, na estrada, desde escovas para o carro, a capas, a cadernos, a isqueiros, a todo tipo desse tipo de coisas assim, que às vezes até precisamos em casa. Podemos comprar a ginguba, que é o amendoim de lá, águas, é pessoal na rua, filas e filas de gente a vender. Sentes também uma diferença na personalidade? Ou seja, apesar dos casos que descreveste, infelizmente, da pobreza e da própria precariedade, isto mais na minha experiência de viajante, e já estive em alguns países onde infelizmente também realmente a pobreza e a precariedade são em grandes níveis. No entanto, posso dizer que foi nesses países que fui melhor recebido.
Não porque também era completamente diferente, ou seja, 1,90 m, uma torre do caralho, barbudo e cabeludo, mas pela própria personalidade das pessoas, pá, que são afáveis, são simpáticas e mesmo o pouco que têm, eh, partilham contigo. E notas ali às vezes uma certa pureza da personalidade. Sentes também isso em Angola? Não? Ou às vezes o facto de estares na cidade também retira um pouco essa parte? Sinto e não sinto. Sabes que uma coisa é ires lá em passeio, em turismo ou até essas organizações que existem para ajudar esses povos são recebidas de uma forma diferente do que alguém que vai para lá para mandar, digamos assim, ou para Claro. ter um cargo de chefia sobre eles. Às vezes sinto que a maior parte dos angolanos não veem com bons olhos o facto de irem pessoas de outros países para lá para chefiar as empresas deles. Por outro lado, cada vez vejo mais e sinto mais que há pessoas que veem com outros olhos, que nos aceitam e que aproveitam para poder evoluir também. Cada vez mais nas empresas onde eu trabalho, há lugares de chefia por angolanos, postas por angolanos. Aliás, na primeira empresa onde eu trabalhei, a nível administrativo, eu era a única expatriada. O diretor financeiro era angolano, recursos humanos era angolano, eram todos angolanos. E as empresas também andam. Agora, eles precisam de apoio a nível até da organização. Eles não têm uma capacidade de organização, acho eu. Logicamente que há exceções à regra, não é? Mas no geral eu acho que por serem também mais desligados, mais precisam de algum apoio a nível organizacional. Agora, a nível de perfil, sim, pensam diferente de nós, mas podem ser muito acolhedores, como também podem ter a atitude ao contrário. Não sei se me fiz entender. E agora, fazendo um pouco de guia turístico, queria um sítio para visitar em Angola, uma coisa para comer e uma coisa para fazer. O que é que tu recomendavas em cada uma destas categorias? Olha, sítios para visitares. Olha, no Lubango, para mim, o sítio mais giro para se visitar é a Serra da Leva. Não sei se já ouviram falar. Tem o Miradouro. É a descida do Lubango para a província do Namibe, que é uma descida a pique, mas que é uma estrada em S. Aquilo tem o Miradouro. Para mim, é das paisagens mais bonitas que eu já vi. Eu não conheço metade de Angola sequer. Tem também a Tundavala, no Lubango, ou o Cristo Rei, mas a Serra da Leva como a primeira eleição. Para se fazer, para se fazer em Angola, tem a Foz do Cunene, que passa-se aquilo, tem um parque no deserto, vão por um lado, passam para o Cunene e depois voltam para o Namibe pelas dunas. Aquilo tem que estar a maré num determinado ponto. Eu já tentei fazer, infelizmente não consegui fazer, porque a maré não estava boa e tive que fazer tudo pelo parque, pelo deserto. O deserto do Namibe também é muito lindo, as praias desertas lá são fabulosas. E qual era o outro ponto? Era uma coisa para se fazer. Uma coisa para comer. Uma coisa para comer. Ora, isso sou um bocadinho... as comidas típicas angolanas não é muito o meu forte. Eles fazem a moamba de galinha, também já se fala cá em Portugal. Acho que as comidas já estão um bocadinho internacionalizadas. O que eu adoro lá é a ginguba, é o típico amendoim de cá, que a ginguba é muito melhor. Aliás, eu até compro crua e torro eu em casa, ao meu gosto, ponho o sal que quero. Aquilo é viciante.
E depois eles usam muito a banana pão fazem frita. Também é muito bom, assim por uns snackzinhos. Também vos posso trazer quando vier. Se quiserem, mando pelo correio. Acho que E a sim. cerveja? Tem a Cuca. Nunca ouviram falar da Cuca? A cerveja Cuca? Já, Claro que sim. Claro. já Aliás, ouvimos falar. eu já a vi na queima de Coimbra. No desfile de Não Coimbra. te sei dizer, não te sei dizer, mas já tinha ouvido falar. É, Maltês, olha, que eu acho que está aqui uma ideia porreira. Eu acho que depois de fecharmos esta temporada era de fazermos um evento gastronómico iscaenses pelo mundo em que a malta mandava pratos ou preparava pratos de cada sítio onde esteve. uns Isto era uma snackzinhos. ideia. Vamos só às duas últimas perguntas. Uma até é um bocado mais fora de tempo, mas fiquei com isso na cabeça. O que é que preferiste em termos de desfile? Lembras-te no início falaste da semana do enterro e, obviamente construir o carro e tudo mais. Qual é que preferiste? Desfile caloiro ou desfile de veterano, o último ano de veterano? É uma pergunta difícil de responder. É assim, eu desfile do caloiro, acabei. Não acabei nada. Eu desfilo agora. Eu lembro-me que eu no primeiro ano, no enterro, eu estava a trabalhar nos bilhetes, a picar bilhetes à entrada. E nessa noite não fui capaz de ir. O Bomboca disse: Não, esquece, não vais, porque tivemos o jantar antes e o meu estado já não era muito, muito bom para ir picar bilhetes à entrada do enterro. Lembro-me, nessa manhã, acho que nós tínhamos o Sim. penico e a chupeta. E a chupeta, sim. Ainda Uh, tenho. Não sei se completo, mas ainda tenho qualquer coisa lá em casa. Eu fui à associação de manhã a levar qualquer coisa, que nós estávamos com o Bomboca e com a Cidália, eu e a Mafalda, e os nossos penicos desapareceram. Acho que foi assim qualquer coisa. Por outro lado, no nosso enterro de finalistas, nós também tivemos o jantar. Um jantar em que tenho fotografias assim com os olhos muito vermelhos, de chorar e de aquela Ah, nostalgia que era o último ano e da despedida. Mas gostei e acho que acabei por aproveitar porque não bebi para não aproveitar. Foi no Carlos, não foi? Foi no Carlos, só que eu ainda era a presidente e eu tinha que assinar o cheque, ou seja, lá está. Eu quando eu tinha vocês estão-se a rir, mas eu como tinha a responsabilidade fomos nós que tratámos, eu não queria acabar a noite e dizer, não, aquela moça não tem juízo nenhum na cabeça. Não, eu mantia a postura, eu lembro que o pessoal metia-me vinho e eu misturava com Fanta, que era para acharem que eu tinha o copo cheio, mas eu na realidade estava a beber sumo com um bocadinho de vinho para dar cor. que era para não sair de lá aos gesses, digamos assim. o pessoal a minar-te o copo e tu a minares o teu próprio copo. Não, porque lá está, nós sabemos todos quando bebemos mais do que a conta o que é que nos Sim, sim, acontece, não sim. é? Para a pergunta final, que conselhos é que darias a quem estuda no ISCA e a colegas já diplomados? Há quem estuda no ISCA, aproveitem muito, não se limitem só a ir às aulas e a estudar. Estudar faz bem e faz parte, e os pais agradecem. E eu, como mãe, também não quero que deem maus conselhos aos meus filhos. Mas aproveitem a vida académica, se puderem fazer parte de associações do desporto, do que quer que seja, extracurricular, façam-no, porque isso traz-nos mais valias para o nosso futuro, certamente. O relacionarmos com outras pessoas ajuda-nos a crescer também. E são os melhores anos que nós podemos viver. E devemos viver as coisas no momento certo. Por isso é nos anos que estamos na faculdade, quando saímos debaixo das saias da nossa mãe e das asas do nosso pai, que devemos aproveitar não para nos desviarmos, não é? Sempre com cabecinha, mas aproveitar. Aos diplomados, sei lá, continuar, lembrar sempre o passado
e tentar manter contacto com as pessoas que nos fizeram bem e que nos ajudaram a crescer, pessoal e profissionalmente, não é? Muito bem. Muito obrigado. Cristina, novamente, muito obrigado por esta Obrigada, entrevista. foi muito bom recordar. Tenho pena de não. Tenho tanta história, mas lá está, como vos disse no início, ficávamos aqui a noite toda e se calhar a semana a contar-me histórias uns aos outros, não é? Tenho muitas saudades, apesar de já terem passado alguns anos e dos contactos se terem perdido, o que é pena porque hoje em dia as redes sociais, eu acho que as redes sociais, ao contrário, em vez de aproximarem as pessoas, acabam por afastar. Não as aproveitamos da forma como deviam ser aproveitadas. Mas tenho muitas saudades de toda a gente com quem vivi estes momentos todos. Beijinhos para eles todos que se nos ouvirem e mandem mensagem. De certeza que eles estão a ouvir, de certeza que eles estão a ouvir. Eu vou identificá-los todos no Facebook. Eu tenho estado a Obrigada. apontar as pessoas todas, por isso eu vou identificá-los todos no Facebook para eles ouvirem, a dizerem: foste referido no episódio da Cristina. Vai lá ouvir o que é que ela disse de ti. Obrigada por terem acreditado em mim, mais do que às vezes eu acreditava, e por me terem ajudado a crescer e a ser um bocadinho daquilo que sou hoje, um bocadinho muito. E parabéns a Obrigado vocês também. dois pela iniciativa, porque é uma forma também de começar a puxar o pessoal e de nos dar o clique para não, eu vivi isto, eu conheço estas pessoas e posso e devo contactá-las. Obrigado. Obrigado pelas palavras. E obrigado também a todos os ouvintes que nos têm acompanhado e mais um episódio também. E já sabem, não percam o próximo episódio, porque nós também não. Obrigado, Cristina. Até à próxima. Obrigada.